mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Ferreira, sou o criador de aves. E como eu prometi para vocês e compartilhei lá no Instagram, hoje eu apresento mais uma etapa da construção do meu novo viveiro, que é o acabamento das paredes internas do viveiro, tá? Esse acabamento aqui é um acabamento feito só com elementos naturais, então eu não preciso me preocupar se a ave vai escalar, se ela vai roer, se ela vai dormir perto, porque não tem perigo de intoxicação. Depois de levantar então as paredes, eu revesti elas com essa massa que é feita de barro, gesso e água. Apenas esses três elementos naturais. Ah, Felipe, mas o gesso não é tóxico? Ele não faz mal para as nossas aves? Não. O gesso não faz mal para as nossas aves. O gesso puro, ele é extraído de um mineral que é riquíssimo em cálcio. Então existe até o gesso agrícola, que é um suplemento de cálcio, né, para animais, enfim, e plantas. E você pode utilizar assim perto das suas aves. Elas podem brincar, podem roer, que não faz mal. A única coisa que você tem que se atentar quando você for comprar o gesso, por exemplo, numa loja de material de construção, é se essa embalagem ela está totalmente fechada, não está furada, não está rasgada, para que não haja contaminação do gesso por outros materiais que são em pó também, por exemplo, como cimento, argamassa e essas coisas. Depois de vários testes que eu compartilhei lá no Instagram, quem ainda não segue, @plantelamigos-de-penas, segue lá que eu compartilho o dia a dia da minha criação, quando dá, claro. Finalmente, eu cheguei numa mistura que tem a cor que eu desejo, né, que é uma cor que tem presente também na logo do Plantel Amigo de Penas, uma cor mais terracota, mais alaranjada, uma textura bacana, com um efeito bacana, e eu vou explicar aqui para vocês como foi que eu fiz. Tanto a receita da mistura, como a aplicação. A receita é bem simples para quem quiser seguir a mesma ideia, pintar uma parede dentro de casa ou dentro de um viveiro, né? Uma coisa que as aves podem interagir ao mesmo tempo que é uma coisa natural, que não faz mal para elas. A proporção que eu usei foi 3 partes de barro, tá? 1 parte de gesso puro e 2 partes de água. Traduzindo para quilos e litros, 3 quilos de barro, o barro que eu tenho aqui no meu terreno, 1 quilo de gesso puro e 2 litros de água, tá? É importante lembrar que cada região, cada terreno tem um solo diferente. Inclusive aqui no sítio eu tenho vários pedaços com solos diferentes. Por isso, você tem que fazer testes antes de aplicar. Essa proporção eu descobri com o barro do meu terreno, o barro que está aqui do lado do viveiro. Se eu fizesse com o barro que está lá na entrada do sítio, já seria provavelmente uma proporção diferente. Quanto mais areia tem no seu barro, geralmente você tem que colocar mais gesso. Quanto menos areia, menos gesso, tá? Então essa proporção serviu para o meu barro, mas você pode testar no barro aí da sua casa se essa proporção também funciona. Se não funcionar, você vai ajustando. E como é que a gente prepara essa massa para aplicar? Primeira coisa, você vai retirar o barro, né, do terreno seco, tá? O barro tem que ser seco. Ah, Felipe, choveu essa semana, o meu barro ele é úmido, como é que eu faço? Então você retira o barro úmido, esfarela ele, tá? Esfarela ele todinho e deixa ele secar no sol durante alguns dias. É muito importante que o barro esteja completamente seco, seja um pó seco, porque você vai ter que misturar ele com o gesso. E se ele estiver úmido, o gesso começa a endurecer imediatamente. Uma vez que você retirou o barro seco ou secou o barro no sol, você vai peneirar para obter só o pó do barro, tá? E aí, quando você atingir, sei lá, 3 partes de barro, você vai colocar uma parte de gesso, vai misturar esses 2 pós e vai preparar então a água, tá? A água você vai colocar num recipiente, toda a água, vai encher o recipiente. No meu caso aqui, eu fiz em quilos e litros, né? Então, 3 quilos de barro eu misturei com 1 quilo de gesso e enchi um balde com 2 litros de água. Depois de encher esse balde com 2 litros de água, eu fui jogando a mistura de gesso com barro por cima da água. Toda a mistura, tá? Vai jogando aos poucos, vai distribuindo bem no balde, até acabar a mistura de pó, que provavelmente vai chegar na altura da água, tá? E aí você vai esperar 5 minutos para aquele gesso e aquele barro absorverem a água. Importante, sem mexer, tá? Deixa a água lá, joga o pó por cima, o pó vai afundar sozinho, você não pode mexer essa mistura. Depois de 5 minutos que o barro e o gesso já absorveram um pouco da água,
Com a ajuda de uma espátula ou de um rolo de pintura, você mergulha dentro dessa mistura e começa a passar na parede. Eu acho que a aplicação de baixo para cima é mais fácil e o acabamento fica melhor, mas você pode testar aí e fica a seu critério. Se em algum momento desse processo você decidir misturar o gesso no pó, na água, nem que seja só um pouquinho, o gesso vai começar a endurecer rapidamente. Então você tem que trabalhar com essa consistência aqui, que é uma consistência mais mole mesmo. Mas quando você for aplicar na parede, não se preocupa que você vai ver que vai dar tudo certo. O legal que eu fui descobrindo é que quanto mais você peneira o barro, né, menos pedras entram na massa, então mais lisa fica a sua parede. Mas nesse caso eu queria mesmo uma textura, eu queria um acabamento mais rústico. Então eu usei uma peneira um pouco maior e aí passaram algumas pedras pequenininhas e quando eu passei a espátula na parede com a massa, ela já fez esse acabamento aqui de uns riscos, que fica muito interessante. Mas quem quiser uma parede mais lisa, é só peneirar bem o barro e deixar passar só o pó, não deixar passar nem pedra, nem nódulo nenhum. Então, quem gostou, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com um amigo. Eu sempre tenho pessoas me perguntando sobre aves que roem paredes, sobre tintas que não são tóxicas para as aves. Então essa é uma alternativa que eu bolei, né, estudando outras misturas, que deu muito certo e eu sei que não vai fazer nenhum mal para as minhas aves. Inclusive pode ser até um enriquecimento ambiental para elas e quem sabe esse gesso não serve de um suplemento de cálcio também. Aqui no meu viveiro eu utilizei o barro como tinta. Então o barro está servindo para tingir o gesso e eu consegui aplicar esse acabamento na parede. Mas você não precisa utilizar barro. Se você mora na cidade, é difícil você encontrar barro por aí, você pode utilizar temperos de cozinha. Então a gente tem o coloral, então é um pigmento vermelho que você pode misturar no gesso. A gente tem o açafrão, que é um pigmento amarelo, que pode misturar no gesso também. Você pode misturar mais de um pigmento para criar uma terceira cor. Use a sua criatividade. A única coisa que é importante você prestar atenção é se esse alimento, se esse tempero não faz mal para as aves. Então pesquisa antes se você encontra alguma coisa na internet falando sobre isso. E cuidado para não exagerar, tá? Por exemplo, o açafrão da terra, que é um pigmento amarelo, ele é muito forte. Então, se você utilizar muito na massa, isso pode dar uma alergia para as aves, pode causar um incômodo para elas. A canela, a mesma coisa, né? Pó de pimenta, enfim. Tome cuidado com o elemento que você vai usar, na quantidade que você vai usar. Se aquele pó incomoda você, ele provavelmente vai incomodar as aves também, tá? Então, preste atenção nisso. Qualquer dúvida, fale com um profissional da área de nutrição animal, fale com um profissional na área de cuidados com animais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Se você tiver uma outra receita, uma outra ideia para revestir paredes de uma maneira que não seja tóxica para as aves, escreve aqui embaixo também, que aí a galera já fica sabendo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima!